Saudações, espero que esteja bem você, sua família, seus queridos. Sandro Marques aqui mais uma vez, nesse breve vídeo, um tutorialzinho rapidinho, respondendo a pergunta de um amigo a respeito de uso de softphone embarcado no navegador com o WebRTC. Está sendo recorrente esse tipo de pergunta, por esse motivo eu resolvi fazer essa instalação e esse tutorial bem breve aqui, porque muita gente acha que é um bicho de sete cabeças e que é muito difícil fazer, e eu vou te mostrar aqui em minutos que não tem nada de complicado, é bem tranquilo aqui, tá bom? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma instância de isso aqui já é um Isabel mais novo, instalado a partir do script de instalação, então ele já está bem atualizadinho, rodando em cima do Rock Linux versão 8 e rodando lá no data center da local web. Aqui eu tenho, não aqui, mas aqui, ele no shell, para a gente poder visualizar alguns passos que a gente vai ter que tomar. Então, basicamente, vamos começar com o primeiro esclarecimento. É muito mais fácil você fazer o uso do WebRTC com um softphone embarcado que já esteja em produção, que você tenha uma certa garantia de que o uso dele já está aplicado e você não vai correr risco, porque normalmente esse tipo de solicitação vem para um departamento de atendimento ao cliente, alguém que já teve problema, já testou, já provou vários softphones. Aqui um outro exemplo, no caso específico desse cliente, ele, como na minha máquina, ele também tem um Linux no desktop, então ele conseguiu há pouco tempo se livrar do Windows para colocar como as aplicações dele de tratativa de cliente são todas web, não faz sentido, e ele gosta de tudo direitinho, não faz sentido ele manter o Windows instalado com dificuldade de updates e com alto custo de licença, sendo que ele só precisa praticamente do softphone e de um navegador. Então nesse caso aqui ele vai precisar agora só do navegador. Então, nós até falamos um pouco mais a respeito da produtividade, como ela vai funcionar. Ele vai, para cada um de seus agentes, por escolha dele, vai colocar duas janelas de browser abertas. Uma ocupando a metade, tipo um tile mode, uma utilizando a metade da tela com o softphone, outra metade ele vai alternar entre o CRM numa tela e o softphone na outra tela. Até um ponto curioso que a gente vai falar, vou até gravar um vídeo mais dedicado a respeito disso, porque tem muita gente que também pergunta, por incrível que pareça, um dos fatores de tomada de decisão pela solução do CRM é se o CRM se integra com a central de telefonia. É uma coisa que é legal, tem um pop-up ali, mas não faz muito sentido. Vou dar um spoiler. Se você precisa integrar um CRM com a sua telefonia, você está pensando nesse caso exclusivamente na performance do seu agente. Então, qual é o valor percebido aqui? Poxa, eu vou ter um pop-up que vai identificar no momento da chamada recebida quem é o meu cliente, eu posso chamá-lo pelo primeiro nome. Então aqui está o spoiler. É muito fácil fazer isso, tanto com o Isabel quanto o Fusion PBX, aqui sendo tanto com o Asterisk ou com o Free Switch, você consultar um banco de dados antes da janela da chamada popular no softphone do cliente. Então, às vezes, procura-se um caminho muito longo, nós vamos integrar com a API e tal, não sei o que, sendo que você pode só fazer uma consulta. Então, fecha o spoiler, vamos voltar ao nosso tema daqui. Então, vamos lá fazer a instalação. A primeira coisa que eu preciso é instalar o Flash Operator Panel. Então, você pode vir aqui em adicionais, clicar aqui, e instalar o FOP por aqui, ou você pode vir aqui e install FOP2. Vamos deixar ele instalando aqui. Nesse caso aqui ele estaria, Flash Operator Panel estaria aqui, eu já mandei instalar, então ele já está instalado aqui e não há mais pendências, não há o que fazer. Vamos observar aqui uma coisa que eu sempre falo, vamos sempre manter o FOP atualizadinho. Eu não lembro se nessa instalação eu fiz deixá-lo bonitinho instalado. Então, qual é a versão recente? Opa, já tem uma aqui, ó, 2.31.39.
Então olha só, estou aqui no fop2.com download. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar esse script aqui para atualizar o meu. Então uma linha, copiei, colei, já vai atualizar meu FOP para cá, tranquilo. Enquanto ele atualiza, vamos voltar para lá. E esse tutorial que vou te mostrar está baseado nessa documentação aqui da própria Asternic com relação ao FOP. Tá? Então o que é muito importante para nós? Que tenhamos o nosso Stabel instalado bonitinho, a conversão do asterisco 11 para cima, então o Stabel permite 11, 16, agora nos mais recentes o 18. O certificado SSL, então nós podemos ver aqui que está rodando direitinho aqui com o certificado autoassinado com Let's Encrypt. Para fazer isso eu precisei de um domínio válido e que o meu IP fosse associado a esse domínio para que eu pudesse vir aqui no certificado Let's Encrypt e rodar esse script aqui que faz a instalação para mim tranquilinho aqui, só colocando quem é o domínio, já mostra que está tudo ok e que a conexão é segura. Então isso significa que eu já tenho os certificados que eu preciso. E a porta 8089 aberta no File, tá? Uma observação, esses itens aqui você não precisa fazer mais porque o Isabel já evoluiu de ter esses elementos por padrão configurados, então a gente vai passar direto aqui. E neste aqui também você já tem a opção de criar lá no próprio ramal, você tem já como criar uma opção de ramal para o WebRTC. Mas o que nós precisamos observar aqui? Aqui eu vou te sugerir um passo além. E esse assunto está relacionado à tecnologia da biblioteca CIP que você está usando no seu Isabel agora. Se você usa ChanCIP, que é o channel CIP antigo do Asterisk, ou se você usa o PJCIP. Daqui para frente, o PJCIP, além de ser muito mais funcional, além de ser muito mais tranquilo configurar, além de ser mais prático e performar mais do que o Channel CIP, a tendência é que o WebRTC caminhe mais próximo dele daqui para sempre. E o que eu fiz? Eu deixei isso aqui de propósito, configurar o Isabel, mesmo que mais recente, como padrão ChanCIP. Como que eu sei isso? Na hora que eu venho aqui em aplicações e ramais, quando eu mando criar aqui, ó, tá vendo? Se eu vou adicionar um novo, ele vai me mostrar aqui, ó, dispositivo CIP genérico na porta 5060. Se ele já estivesse configurado com o PJCIP padrão, seria o contrário. Sandro, como é que eu faço? Então eu quero inverter isso aqui. Vamos voltar aqui, ó. Eu fiz a atualização do FOP, tá bonitinho. Existe um script Isabel change CIP, tá? Então o que ele vai falar aqui, ó? Select default channel driver, default port 5060, o que ele vai fazer é inverter. Então ele já marcou aqui para mim, ó, chan PJCIP, eu vou aceitar. Uma vez feito isso, ele vai fazer tudo que é necessário, ele vai trazer aqui para mim de volta. Então não tenho muito o que preocupar. Vou dar um reload aqui. Vou vir em aplicações e ramais. O dispositivo agora já é PJCIP, tá bom? Então, o que nós vamos fazer a mais a respeito disso? É necessário que eu configure o FOP2, que a gente vai usar o FOP2 como o nosso motor do nosso ramal WebRTC. É necessário a gente configurar o certificado nele. Então, eu vou te dar uma dica facinho. Deixa eu ver se eu instalo o mlocate. Quando você instalar o seu Isabel, eu poderia usar o comando find para quem já conhece de Linux e já tem costume de usar Shell. Não precisa se atentar a isso. Aqui o que eu quero é localizar o meu certificado. Então como é que eu vou localizar? Eu instalei o mlocate, no install mlocate, tá? E o mlocate é uma pesquisa, é um indexador de arquivos que nos ajuda bastante no dia a dia a localizar coisas de uma maneira mais fácil. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um locate e o nome do meu domínio, sendo que eu já tenho o domínio configurado, isabel.edpbx.com.br, porque em algum lugar ele vai me mostrar os meus certificados. Então olha aqui, ó, Let's Encrypt Live Isabel, Paraná. Então aqui eu tenho o certificado que eu preciso
E aqui eu tenho a chave privada que eu também preciso. Deixa eu ver se eu tenho Tmux. Tem, vai ficar mais fácil com o Tmux aqui, que eu vou dividir as telas. Então, para que eu estou fazendo isso aqui? Para que eu configure as chaves corretas no arquivo de configuração do FOP2, de modo a criar corretamente o ramal WebRTC e eu abrir ele funcionar tranquilamente lá no meu browser, tá? E eu não tenho problema nenhum. Então, o último comando aqui é locate Isabel, só para eu deixar aí na tela, Isabel.edge. Aqui já vai ser suficiente e vou abrir um novo aqui, só para eu poder copiar aqui e colar lá no arquivo certinho do FOP2. Eu sei que o nome do arquivo, de novo nós vamos usar o locate. Eu sei que o nome do arquivo do FOP, eu sei o caminho dele, mas eu vou colocar aqui fop2.cfg. Cadê ele? Está aqui, ó. Esse é o arquivo que eu preciso editar para inserir nele o certificado correto. Então, Vim, ou seu editor de preferência, tá aqui. Tá vendo? Então tá configuradinho, tudo bonitinho. Vou rolar para baixo até achar aqui SSL Certificates. Poderia utilizar a barra para localizar aqui no Vim, mas eu vou pela seta aqui mesmo, só para você perceber que não tem nada de complexo. Então tá aqui, ó. Certificate File, cadê? Ele está procurando um CRT, mas eu não vou usar o CRT não, vou usar o cert.pen, tá? Então vou apagar isso aqui, vou copiar este e vou colar aqui, tá? E de igual modo vou copiar este que é a minha chave privada aqui, tá? Então, tá pronto aqui, Shift+Z, atalhozinho para aqueles que gostam de atalhos no Vim. E vou reiniciar o FOP, systemctl restart FOP2. Beleza, reiniciou meu FOP, eu vou aqui no Tmux deixar rodando htop e vou aqui de baixo chamar um asterisco, tá? A console do asterisco, só para deixar ele bonitinho aqui. Agora eu vou criar então o meu ramal para o WebRTC. Então não é um genérico que eu vou utilizar não. Eu vou utilizar o que já está pronto aqui, ó. Dispositivo WebRTC PJCIP e vou aplicar, tá? Ramal do usuário 1011, nome de exibição, meu nome. E eu não preciso mais nada senão aplicar. O artigo submit e apply. Beleza? Então, já criei o ramal. Tá tudo bonitinho. Eu vou vir aqui agora no painel do operador. Gerenciador do painel do operador, que é o FOP2. Vou ver a versão dele aqui, tá atualizadinho, tudo bonitinho. E vou vir aqui em plugins. Tá? Clicando aqui em plugins, eu poderia vir aqui ou eu poderia vir direto no FOP2 Manager, tá? Eu vou até aqui, ó. Aqui no plugins eu tenho dois WebRTC Softphones. Eu tenho um browser phone gratuito, tá? E um outro que é o Browser Phone Pro. Hoje nós vamos usar o gratuito, depois eu vou mostrar o Pro, que tem várias outras coisas. E ele, entre os dois existem algumas diferenças. Esse aqui que você tendo a licença permanente para acima de 15 botões no FOP2, a licença básica você pode usar tantos quantos quiser. E esse aqui tem um licenciamento diferente. Não vou entrar em detalhes da licença agora. E vou só instalar aqui o meu Browser Phone versão 1.01 mesmo, tá? Então agora vem aqui em usuários, eu já estou vendo o meu usuário aqui, eu vou trocar a senha para ele, vou pôr uma um pouquinho mais complexa, mas bem pouquinho. Eu não tenho modelo nenhum e na permissão eu vou dar um all aqui e nos plugins eu vou adicionar o WebRTC Phone e vou ativar as modificações. Então já tem o usuário aqui, tá vendo? E falta só o reload do painel.
Então, o que eu vou fazer agora? Além disso, eu vou abrir um outro browser aqui, só para a gente ter certeza que está funcionando direitinho. Eu vou abrir aqui no Google Chrome, tá? Vai ser o web... Opa, não, vai ser isabel.edpbx. Vou logar normalmente meu usuário. Nesse caso aqui você poderia criar o perfil do usuário tudo bonitinho. Eu não vou fazer isso agora não, como é só para te mostrar. Eu vou vir aqui no FOP2, até ocultar esse aqui, ó. Olha só, uma dica. Se você fez a instalação, a porta no Firewall está aberta, tudo bonitinho, se alguma coisa aconteceu de errado com o seu certificado ou com porta, ele não vai conseguir chegar nessa telinha aqui, ele vai falar que vai ficar procurando eternamente lá, tá? Então 1011, minha senha. Então tá aqui o nosso ramal pronto para uso, você vai ver que está ready. Vamos então fazer um teste, trocar de lugar aqui, deixar ele bonitinho, onde eu quero. Vou redimensionar esse aqui. Vou mostrar como um caso real lá no cliente. Aliás, eu vou trazer para cá este camarada. De modo que os dois estejam ladeados. Então vai ser parecido com isso aqui, eu uso lá no cliente, tá vendo? Aqui eu estou usando um tiling, mas para ele lá vai ser bem mais tranquilo, ele vai ter uma outra janela aqui. Então só para a gente testar aqui, ó, asterisco 43. Bem-vindo ao teste de eco. Neste modo, tudo o que for falado será repetido imediatamente que for recebido. O propósito do teste é dar a sensação audível da latência entre você e a máquina que está rodando a aplicação do teste de eco. Você poderá encerrar o teste desligando ou pressionando cerca. Alô, 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 teste, ok, obrigado. Então aqui eu tenho um botão direitinho, eu posso pressionar o mute, eu posso pressionar o hold, tá? Tem algumas pessoas me perguntaram também se eu tenho como utilizar outras funções aqui no softphone, então no softphone embarcado, vamos dizer assim, né? Então tenho sim, tem como transferir, vou até mostrar uma maneira legal de fazer isso. Vou voltar nas configurações aqui, enquanto está minha chamada em curso, não tem problema. Nós vamos criar uma sala de conferência só para poder provar esse teste. Então vai ser uma sala 8000, teste. Eu não quero só contar a entrada de usuários. Music on hold and hear it. Tá suficiente porque eu preciso. E vou aplicar. Beleza. Então agora estou aqui. Meu tiling virou ele para o outro lado. Não tem problema. Eu vou transferir. Vou fazer uma chamada para a sala de conferência. Após o sinal, fale o seu nome Sala e pressione cerca. Sandro Markson. Obrigado. Você é a única pessoa nesta sala de conferência. Beleza, tenho o Music on Hold. Tenho o Music on Hold, ok? Então tá aí, rapidinho, ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas você perceba que é fácil no dia a dia fazer essa configuração. E, de novo, dúvidas, se tiver, comentários são sempre bem-vindos e estou à disposição aqui para demais esclarecimentos se fizerem necessários. Espero que seja válido para você e te peço que, se puder, faça sua inscrição, deixa um joinha, um like aí e me dá uma sugestão de tema. Isso é importante eu mencionar aqui de novo. Se tem algum tema com relação a Isabel, a Fusion PBX, que você está aí no seu laboratório, está colocando em produção e está falhando, me dá uma sugestão de tema aqui que eu posso fazer um próximo vídeo com essa sugestão que você colocou, beleza? Um grande abraço, até a próxima!